Certo, vamos direto ao ponto. Sabe aquela ideia de que ficar sozinho é coisa de quem perdeu no jogo da vida? Que o quarto vazio é um castigo para os fracos? Pois é, esquece isso. Na análise que a gente vai fazer hoje sobre esse material, a perspectiva é outra. A sociedade te condiciona a ter pavor da solidão pura e simplesmente para te manter na linha. Previsível, mapeado. A sacada aqui é que o isolamento, longe de ser um exílio, é na verdade o despertar de um predador. É a sua sala de guerra, o lugar exato onde você senta em silêncio e decide quem vai ser a sua próxima peça no tabuleiro. E isso bate certinho com essa frase genial de Maquiavel. Pensa comigo. O material de hoje desconstrói totalmente aquela imagem clássica do líder rodeado de gente. Porque, na real, um cara cercado de muitos amigos está, na verdade, cercado de vigias. Se você está sempre nos holofotes, cada passo seu está sendo monitorado o tempo todo. O verdadeiro poder, aquela soberania de verdade, está na arte incrivelmente calculada de simplesmente desaparecer. É você se retirar estrategicamente enquanto os outros estão lá se matando só para ganhar um pouquinho de atenção. O que nos leva ao ponto 1, a ilusão do convívio. Por que será que o sistema te empurra tão agressivamente para essa interação social constante? A resposta que a nossa fonte aponta é bem simples e direta: dados. Informação. No meio da multidão, a gente se torna totalmente rastreável. Toda vez que você busca validação ou dá aquela risadinha de uma piada sem graça só para se encaixar num grupo, sabe o que você está fazendo? Você está entregando de bandeja um mapa completinho das suas fraquezas e dos seus gatilhos emocionais. É só comparar a multidão com a solidão. De um lado, a galera que segue o rebanho, rastreáveis, previsíveis, caçando migalhas de aprovação e entregando os próprios pontos cegos em troca de uma aceitação muito barata. Do outro lado, a solidão. É aqui que o jogo vira, pessoal. O isolamento nessa estratégia te torna intangível. É você pegando esse mapa das suas vulnerabilidades e tacando fogo nele. Você passa a operar de um centro de comando, ditando as regras, em vez de só ficar reagindo igual um fantoche aos estímulos do grupo. E assim, a gente constrói o nosso ponto 2, a arquitetura da intangibilidade. Essa filosofia mais maquiavélica sugere que se misturar demais faz de você um alvo super fácil. Quando você se afasta da multidão, você simplesmente corta aquele fluxo de dados que os manipuladores usam contra você. Eles perdem a referência. Não sabem mais o que te irrita, o que te seduz, o que te dá medo. O seu perfil, que antes era claro como água, vira um borrão no radar deles, uma névoa que ninguém consegue atravessar. O que nos apresenta um conceito fantástico, o vácuo do poder. É basicamente a técnica de retirar sua presença e a sua energia de um ambiente só para forçar todo mundo a sentir o peso do espaço que você deixou. Porque vamos falar a verdade, a familiaridade gera desprezo, né? Mas a ausência multiplica o respeito. Quando você cria esse vácuo, você aciona um instinto de sobrevivência na cabeça dos outros. Eles param de desvalorizar sua presença e começam a correr atrás, tentando entender desesperadamente por que você sumiu. Entrando agora na nossa dimensão auditiva, chegamos ao terceiro ponto, o silêncio como arma. A gente vive num mundo que tem um pavor quase físico do vazio sonoro, não é verdade? Parece que todo mundo precisa preencher cada segundo com barulho e opinião que ninguém pediu. Mas no jogo estratégico que a gente está analisando, o silêncio não é só você ficar de boca fechada, longe disso. É um estado de prontidão muito agressivo. É como se fosse uma rede invisível, armada estrategicamente para capturar os segredos que as palavras dos outros tentam esconder. O que puxa um termo fascinante da psicologia sombria, chamado de extração passiva. O material explica que desenvolver uma tolerância quase sobrenatural ao silêncio atua como uma arma letal. Imagina a cena. Você está numa interação e mantém o contato visual por um segundo a mais do que o normal. E você não fala nada, não reage. Isso funciona como uma tortura psicológica bem sutil. É uma pressão gigantesca que a outra pessoa, naturalmente ansiosa, simplesmente não aguenta. O silêncio cavou um buraco. E adivinha, eles vão tentar preencher. Desesperados com aquele vazio, seu oponente não aguenta e começa a falar sem parar. Ele entrega os planos, entrega os medos, as inseguranças. Tenta se vender de qualquer jeito só para impressionar você, o observador, que está ali calado. O estrategista sabe que cada palavra é uma bala. Então, qual é a tática? Você guarda sua munição e deixa que o outro lado se exponha na própria necessidade maluca de se explicar. Mudando nosso ângulo agora para o quarto ponto, a visão de satélite. Enquanto a esmagadora maioria vive e morre presa num labirinto emocional, cheio de draminha e ciclos inúteis, a solitude te dá um superpoder. Ela te permite dar um passo para trás,
Sair desse campo de batalha emocional e enxergar toda a dinâmica de poder lá de cima, com uma frieza absolutamente clínica. É o que o texto chama de laboratório da solitude. Ficar muito perto das coisas acaba corrompendo nosso julgamento, mas o isolamento é um filtro rigoroso. Ele dissolve aquela neblina emocional e separa de forma cirúrgica o que é fato do que é sentimento. Dessa posição lá no alto, como um cartógrafo mapeando o terreno, você consegue enxergar a hipocrisia das pessoas, as falhas no sistema e consegue antecipar os movimentos dos outros muito antes deles acontecerem. Sério, o observador externo nunca é pego de surpresa. Nunca. E com essa visão super clara, a gente entra num território decisivo, o nosso quinto ponto, a ética dos resultados. Aqui o negócio fica mais pesado, porque a ideia é destruir a coleira mais forte que o sistema usa para domesticar você, a sua fome por aprovação, aquela necessidade de ser amado pela massa. A leitura que a obra faz é que, se você precisa de aplauso para se sentir digno, no fim das contas você é só uma marionete e os fios estão na mão de terceiros. É melhor ser temido do que amado. Essa frase clássica resume o nosso conceito perfeitamente. A carência é a maior porta de entrada para a manipulação. O argumento central é que quando você atinge um nível de autossuficiência e perde totalmente o medo da rejeição, você ganha a arma definitiva. Qual é a arma? O poder absoluto de levantar da cadeira e ir embora de qualquer mesa de negociação, sem olhar para trás. É uma postura totalmente imune à chantagem emocional, que apavora e fascina as pessoas ao mesmo tempo. Esse processo é a cirurgia da vontade. O isolamento é aquele momento exato em que você arranca o filtro da hipocrisia social e aplica o que eles chamam de crueldade necessária. Mas calma lá, o texto deixa muito claro. Não é sadismo, é misericórdia estratégica. Um líder que hesita em cortar o mal pela raiz, só para manter a pose de bonzinho, acaba destruindo a si mesmo e o império que construiu. Proteger o seu propósito de vida exige decisões duras que essa moralidade de fachada simplesmente não suporta. E assim, a gente desembarca no nosso estágio final, o código do vencedor. A grande pergunta que fica martelando no ar depois de tudo isso é: quando a luz apaga e não tem mais ninguém olhando para você no escuro do quarto, quem é que sobra ali? Um governante soberano de si mesmo ou só mais um súdito desesperado esperando por uma ordem que nunca vai chegar? Não fecha esse vídeo ainda. Tudo que eu acabei de te mostrar aqui, isso foi só a superfície, a camada de cima. O que está embaixo, o que realmente muda o jogo, o que separa quem vence de quem só assiste, está no meu e-book O Código do Vencedor. 10 capítulos, cada um uma arma. Mentalidade, influência, disciplina, estratégia, dinheiro, poder. Não é teoria. É o manual que eu queria ter tido quando comecei. Link na descrição ou na bio, o Código do Vencedor. Você pode continuar scrollando ou pode mudar alguma coisa hoje. A escolha é sua.